Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor Ronaldo, começando a gravação de mais um vídeo e o assunto de hoje é o processo logístico. Bacana, depois desse vídeo vocês poderão me mandar as perguntas. Bacana, e o que é o processo logístico? O processo logístico, pessoal, é tudo que acontece com a logística da empresa, todas as etapas, todos os integrantes que compõem a logística de algum produto ou de uma organização. Então, tudo que acontece durante o caminho que um produto leva, desde o primeiro produtor até o último consumidor, isso é o processo logístico daquele produto. Então, imaginem o arroz, a logística do arroz que está tanto em discussão por causa dos aumentos de preço, né? Desde o produtor, desde o plantador do arroz até o supermercado que entrega o arroz para nós. Esse é o processo logístico do arroz. E aí nós teríamos uma outra etapa anterior ainda, que é a produção da semente, o transporte das sementes, mas a logística do arroz começaria então no plantio, na colheita e no transporte e no beneficiamento e na distribuição. E depois, no final, chegando aos consumidores. Bacana, pessoal? Então, isso é a logística do arroz. Um conjunto de todas as etapas, de todos os integrantes que compõem a logística desse produto. Bacana? Esse slide que vocês estão vendo agora é o sentido da integração. Esse sentido da integração, vocês estão vendo que essas flechas são horizontais? Isso se chama integração horizontal. Beleza? Essa integração horizontal, ela ocorre porque existem muitas pessoas envolvidas nesse processo. Nesse processo logístico, então, existem muitas pessoas envolvidas, existe uma grande quantidade de pessoas envolvidas. E por isso é que ocorre essa integração horizontal. Se fosse uma integração vertical, pessoal, então seria o seguinte: uma pessoa, uma organização produz a matéria-prima, ela transforma essa matéria-prima num produto acabado, ela leva esse produto acabado ao consumidor final, então seria uma integração vertical. Mas como são diferentes organizações envolvidas, a gente chama isso de integração horizontal. Bacana, pessoal? Então, vamos seguindo em frente. Para que os fornecedores saibam o que a organização quer, quando quer e onde quer, é necessário que haja uma troca de informações entre essas organizações. E essa comunicação, também faz parte do processo logístico. Então, se você precisa de 2 toneladas de uma determinada matéria-prima, é necessário que teu fornecedor saiba a tempo de produzir aquela matéria-prima ou de preparar aquela matéria-prima para que ele consiga te atender em tempo. Vocês já ouviram falar em JIT? Just in time? Pois é, o JIT é uma exigência muito comum nos dias atuais. Por quê? Por que ela é tão comum? Porque hoje as empresas não querem estoques de muito tempo. Elas querem estoques para entregar no momento em que elas têm como vender essa mercadoria. Então, elas não querem comprar um estoque de 200 toneladas e deixar guardado, estocado. Elas não querem imobilizar capital em estoque. Elas querem o mínimo de estoque possível só para atender os clientes em tempo. Por isso a gente chama de JIT,
just in time. Beleza? Então, a base da logística é a informação. Sem a informação não existe logística. Beleza, pessoal? Continuando, então. Uma vez que o fornecedor tenha tudo que a organização precisa, ele envia os produtos que essa organização solicita por meio de um modal de transporte. O que é um modal de transporte? Uma modalidade de transporte, um meio de transporte. Então, o modal pode ser rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo, fluvial e assim por diante. Duto viário também, né? Existe muito transporte por dutos. Lá em Minas, a Samarco tem muitos dutos que vão até o porto de Vila Velha, no Espírito Santo. Bacana, então, o duto viário, o modal duto viário, a gente não vê aqui, mas ele existe e é muito usado. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, vamos em frente, senão nosso vídeo vai ficar muito comprido. Eita, esquisitou agora. Pronto. Agora nós temos aqui os canais de distribuição. Os canais de distribuição sempre vão do fabricante até o consumidor. Então vocês podem ver aqui no lado esquerdo nós temos um consumidor que recebe algo do fabricante. Nós também poderíamos ter um intermediário aqui entre o fabricante e o consumidor. Esse intermediário poderia ser um varejista. Beleza? Agora, se existir um varejista e um atacadista entre o consumidor e o fabricante, nós teríamos essa terceira coluna aqui. Então, nós teríamos o fabricante em cima, depois do fabricante o atacadista, depois do atacadista o varejista e, por fim, o consumidor. Nós poderíamos também ter o fabricante, o agente do fabricante, aquele agente que representa a fábrica, que visita os atacadistas, e depois vem os atacadistas, os varejistas e, por fim, os consumidores. Então, são os níveis de canais, nível 1, 2, 3 e 4. Então, vai depender de quantas pessoas tem entre o consumidor e o fabricante. No nível 4, tem 4 pessoas. Tem o fabricante, o agente, o atacadista e o varejista. No nível 3, tem 3 pessoas, o fabricante, o atacadista e o varejista. No nível 2, o fabricante e o varejista. E no nível 1, só o fabricante, ele já entrega direto para o consumidor. Beleza? E os custos? Os custos também são um problema bem sério para as empresas que atuam na logística. E por que os custos são tão importantes? Porque a tendência, pessoal, é que os custos sejam sempre maiores em tudo. Tudo fica muito caro, tudo fica muito difícil de fazer. Então, se você for olhar o preço de um pneu de caminhão hoje e olhar o preço que era em outubro de 2019, você vai ver a diferença que é. Então, observem o preço do óleo diesel de um ano para outro, como aumentou. Então, salários, encargos sociais, tudo mudou muito em um ano só. E estamos falando de uma perspectiva de um ano. Imagina isso numa perspectiva de um prazo um pouco maior, como 10, 15 anos, como seria. Tá? Então, o que buscamos na logística não é só minimizar o custo de transporte, o de estoque, o de processamento do pedido, mas minimizar a soma desses 3 custos. Invariavelmente, esses custos eles se comportam de maneira inversa.
Quando aumenta um custo, diminui o custo da outra atividade. Então, por exemplo, quando aumenta o custo do transporte, o custo de estocagem diminui. Por quê? Porque a gente vai ter um armazém, por exemplo, se você precisa fazer 10 viagens. Se você precisa fazer 10 viagens num mês, você tem um armazém menor do que se você tiver que fazer 5 viagens apenas. Se você faz 5 viagens, você tem um armazém maior, você guarda mais mercadorias, vai ter mais gente para cuidar daquela mercadoria e controlar aquela mercadoria. Por isso existe essa inversão de custos. Aumenta um, diminui o outro. Então, o que você ganha em armazenagem, você vai ter que fazer mais viagens para transportar. Por quê? Porque mais mercadorias estarão a caminho em vez de guardadas no teu depósito. Por isso, pessoal, que a organização deve sempre buscar minimizar o custo global da logística. E isso vai atender o nível de serviço que o cliente contratou. Então, você sempre vai olhar o seguinte: qual é o nível de serviço contratado? E vai adaptar seus custos para conseguir atender seus clientes de acordo com o nível de serviço contratado, porque o preço que as empresas de logística cobram depende indiretamente do nível de serviço oferecido. Então, por exemplo, se você quer exigir do transportador que ele só vai descarregar na segunda-feira, das 8 às 12, e em nenhum momento mais durante a semana toda, você vai ter que pagar mais por isso, porque às vezes a empresa não tem condições de chegar exatamente naquele dia. Às vezes a empresa chega um dia antes ou um dia depois, e aí, como é que fica? Tá, pessoal? Então, quanto mais exigente o cliente for em relação às suas determinações, ao nível de serviço que ele quer, mais caro vai ficar o serviço de logística. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria falar sobre o processo logístico. Tá, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até breve.